Senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, senhor procurador de Justiça, o caso vertente, como magistralmente relatado pelo desembargador Amilcar Maia, trata de revisão criminal. Inicialmente, cabe combater os argumentos lançados em parecer do Ministério Público pelo não conhecimento da presente revisão criminal. O ponto nevrálgico desta pretensão assenta-se no fato de que parte fundamental da defesa não fora conhecida, não fora analisada, nem na sentença penal condenatória e tampouco no acórdão que manteve parte dessa condenação. Esta tese encontra-se presente nas alegações finais da defesa, encontra-se presente nas razões de apelação e encontra-se presente num pedido de embargos de declaratórios oferecidos logo após o julgamento da apelação criminal. É, portanto, tese inédita nos autos. Não fora combatida em momento algum quando da ação penal ou quando da apelação penal. Embora existente, ela jamais fora analisada pelo senhor sentenciante e pelo acórdão que manteve parte desta condenação. Talvez seja esse motivo que levou o legislador a produzir o artigo 489 do novo Código de Processo Civil, artigo esse que causa uma certa polêmica no meio jurídico, mas o fato é que esse artigo vigorasse à época dos autos, obrigaria o sentenciante a analisar o argumento da defesa capaz de infirmar seu posicionamento ou sua decisão. Além disso, Vossas Excelências, como foi destacado aqui em momentos anteriores, o Código de Processo Penal, em seu artigo 621, inciso 1º, define: caberá revisão quando a sentença condenatória for contrária ao texto legal expresso de lei ou à evidência dos autos. Podemos afirmar, indene de dúvidas, que essa revisão merece ser conhecida, haja vista se fundamenta nas duas partes do presente inciso. Ora, a sentença penal condenatória, ao menos nesse momento, a visão da defesa, é contrária a texto de lei. E a sentença condenatória é contrária à evidência dos autos. Passados esse pequeno introito pelo conhecimento da presente revisão criminal, adentremos ao mérito, adentremos ao ponto em que se fundamenta o pedido revisional. Márcio César Corsino Freire, ora revisionante, foi preso em flagrante delito em virtude de que a Polícia Rodoviária Federal foi interceptando um carregamento de drogas que vinha da cidade de Goiânia para Natal, em um ônibus da aviação Itapemirim, prendeu, naquele momento, o réu Jailton. O réu Jailton informou que entregaria o carregamento de drogas a um desconhecido no posto Dudu. A Polícia Rodoviária Federal, talvez movida pela sua inexperiência em investigação criminal, entendeu por acompanhar o réu Jailton até o referendado posto.
Naquele momento, o hora revisionante saiu com o seu carro do posto, que fora perseguido mais à frente, momento em que fora preso pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal por tráfico ilegal de drogas. Ao receber esse auto de prisão em flagrante, a autoridade judiciária assim se manifestou. Peço vênia para ler trecho da decisão que relaxou a prisão em flagrante do hora revisionante. Revela o estudo dos autos que o contexto fático em que a prisão de Márcio César Corsino foi efetuada não corresponde a nenhuma das hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal. Seu encarceramento não se deu no momento em que se realizava nenhum dos verbos típicos dos delitos que foram atribuídos, nem quando havia acabado de cometê-los. Houve perseguição do autuado em foco em situação de ausência de materialidade delitiva, tendo mesmo sido encontrado sem qualquer objeto que conduzisse à convicção da autoria delituosa. Diante do intransponível vício explicitado retro, impõe-se o relaxamento do flagrante. Essas são as palavras da autoridade judiciária que recebeu o auto de prisão em flagrante. Posteriormente, fora juntado aos autos um documento que registra as ligações feitas pelo aparelho celular do hora revisionante, Márcio César Corsino Freire, e das ligações telefônicas realizadas do aparelho móvel do então réu Jailton Freitas. Esse documento, Vossas Excelências, merece assinalamento. Esse registro, que cumpriu recolher vestígios deixados pelo crime, não é assinado por qualquer pessoa. Eu não digo assinado por um perito, ou por 2 peritos, ou por 3. Eu digo nenhum. O STF tem entendimento sumulado de que perícias realizadas por pessoas não oficiais, por peritos, por profissionais não oficiais, carecem de 2 assinaturas. Neste documento que comprova estas ligações feitas para terceira pessoa de ambos os celulares, não possui assinatura de ninguém. Além disso, como pode ser observado nos autos, sequer carrega o brasão da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Norte ou qualquer outra agência investigativa, de investigação do Estado ou do âmbito federal. Bom, o fato é que, em audiência de instrução e julgamento, os policiais rodoviários informaram que essas ligações existiam no telefone de ambos. Quais ligações? Um registro de um telefonema feito entre o hora revisionante e terceira pessoa chamada Ninha. E entre o réu Jailton e essa terceira pessoa de prenome Ninha. Chamo a atenção, Vossas Excelências, que a perícia, e faço sinal para aspiá-la, a perícia dá conta de que a ligação feita do telefone do hora revisionante e da pessoa de nome Ninha ocorrera 10 meses antes do fato que ora motiva esta revisão criminal. Bom, a sentença fez menção específica a este documento lançado. Peço vênia para, mais uma vez, ler o trecho da sentença. Percebe-se da oitiva de testemunhas que ambos os acusados estavam juntos no empreendimento criminoso,
em que pese não haver o acusado Márcio César Cossino sido preso na posse de quaisquer elementos relacionados ao delito, é fato que seria a ele que a droga destinar-se-ia, posto que o réu tentou se evadir do local combinado para a entrega do entorpecente por Jailton, não tendo como a PRF, numa abordagem de rotina, saber-se antecipadamente de tal detalhe, a não ser isso, e isso foi o que ocorreu, que um dos envolvidos entregasse. Por fim, as folhas 79 e 83, que é o documento da qual eu mencionei, constam na agenda telefônica de Jailton o número discado por este acusado na data do fato por 3 vezes, e recebidas 7 chamadas, 2 delas não atendidas, mesmo número encontrado na caixa de chamadas discadas do aparelho móvel de Márcio Cossino, o que põe por terra qualquer argumento de que não tivessem alguma espécie de conexão. Tinham, e isso é uma forte evidência, suficiente para concluir-se que o segundo acusado não estava mero acaso no local apontado pelo primeiro como sendo o ponto de encontro para a desova em Natal da droga trazida do sudeste do país. O entendimento da juíza sentenciante, Vossas Excelências, é de que uma prova que pode ser considerada ilícita é capaz de supedanear um decreto condenatório pelo gravíssimo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Sem entrar no mérito de que isso não serve como prova, passemos a discutir e considerar essa prova como válida. Digamos que este documento, de que esse depoimento desses policiais sejam capazes de serem considerados legítimos para uma condenação. Pois bem, ainda que consideremos legítimos... Você tem 2 minutos para concluir, só para avisar. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Ainda que essa prova seja considerada válida, ela, Vossas Excelências, prova apenas atos preparatórios, por isso não puníveis. Explico por quê. O artigo 33 da Lei 11.343 elenca 17 verbos. Com esta prova, não se faz o mínimo indício de que o requerente pudesse ser o destinatário das drogas. Comprasse, tivesse em depósito, transportasse, ou qualquer outro daqueles verbos do tipo penal do artigo 33 da Lei 11.343. Esse não é um entendimento isolado deste defensor. Os tribunais de justiça, fecundos na análise da prova, têm o mesmo posicionamento. Se não, vejamos. A esse respeito, eu trago o Tribunal da Justiça da Paraíba, que diz: a conduta do réu não passou de uma simples expectativa de receber e repassar a droga a outro comparsa, e, por isso, não há que se falar em cometimento do crime por este, haja vista que sua empreitada criminosa foi interrompida à distância, não chegando a ser praticado nenhum ato de execução. Essa é a apelação criminal da relatoria do desembargador Arnóbio Alves Teodósio, e o número consta da colação trazida pela defesa. Outro não é o entendimento do TJ do Paraná, outro não é o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Isto posto, Vossas Excelências, me encaminhando para o final, eu rememoro aqui a nobre canção de Chico Buarque, quando diz: quem inventou o pecado deve inventar o perdão. Eu digo isso porque a revisão criminal merece ser conhecida e ser dada provimento a ela. São as palavras da defesa, Vossa Excelência.